Sejam muito bem-vindos a mais um episódio emocionante do nosso AtoCast. Hoje a mesa tá incrível, não diferente das outras, obviamente. Hoje nós vamos falar de um tema absurdamente importante que às vezes a gente não pensa. Nosso tema de hoje é Volte a Sonhar. Eu já te pergunto, quantos sonhos você enterrou? Quantos sonhos você deixou para trás? Quantos sonhos que todos os dias passam no seu coração e na sua mente que você não tira do papel? Então hoje nós estamos aqui com dois experts em viver o novo de Deus na nossa vida e nós vamos te repassar isso. Amém? Eu já te convido encarecidamente para você nos ajudar a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo, porque assim como você tem sido ajudado, através de você, Deus quer ajudar outras pessoas que talvez a gente não alcance. Então hoje você tem a responsabilidade de, além de seguir e curtir, compartilhar. Amém? Vamos nessa? Vamos falar sobre os sonhos que nós deixamos de sonhar, tá bom? Quero primeiro aqui agradecer a vocês. Hoje eu tenho o prazer de estar com a minha digníssima esposa, né? Obrigado por isso. Obrigada, amor. Estamos indo para o terceiro podcast e a falta que eu tenho de fazer as coisas com ela, porque a gente acorda, a gente treina junto, a gente almoça junto, a gente trabalha junto, a gente congrega junto, vai no ministério junto. Relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, mentira. Faltou só ela onde? Faltou ela aqui e eu de verdade, eu sinto falta, cara. Parece que agrega você alguma coisa e eu quero hoje te agradecer por estar aqui. Que bom que deu certo. Você de casa aí, eu sei que tá curtindo, que você ama essa incrível pessoa. E meu amigo, em especial hoje, eu sei que você tinha outros compromissos e você está aqui. Então eu quero publicamente, de Tamo todo o meu junto. coração, te agradecer, abraçar a causa. Amém. Amém? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Hoje é dia. Hoje é dia. Eu quero falar um negócio com você. O que nós vamos falar hoje, as perguntas são para eles, mas são perguntas abertas. Eu quero te convidar, ao longo do podcast, assim que eu pergunto para eles, traga a sua memória, a sua resposta sobre a pergunta. Interage com a gente. Tem algumas perguntas aqui que eu quero ouvir, quero ler no comentário a sua resposta. Tá bom? Porque o primeiro passo para a gente sair de onde a gente está é a gente colocar para fora. A gente começa a colocar no nosso inconsciente, no nosso consciente, que a gente vai começar a viver algo novo. Então, inicie esse novo momento da sua vida, retornando a viver os seus sonhos, comentando. Comenta aqui. Alguma pergunta que você acha, isso eu posso responder. Interage com a gente. Vamos nessa? Let's go? Let's go. Let's go. Come here. Come here. Eu sempre venho com a minha colinha, porque eu não quero deixar nada para trás. Então, você que tá aí, que tá acostumado com as pessoas que tem tudo na mente, eu não gosto. Eu gosto de ter a minha colinha. Vamos nessa? Vamos lá. Eu tenho perguntas cabulosas que sempre para quem? Tenebra. Thalita. O Tenebrão. Graças a Deus, o Tenebra tá aqui. Ele tá aqui. Hoje a gente vai ter um tempinho a mais que temos um convidado a menos. Então vocês fiquem à vontade para interagir. Vamos lá. Deixa Deus usar. Gente, eu vou muito direto ao assunto. Sempre quando tem um tema, eu gosto de ir direto ao assunto para a gente poder começar a colocar para fora aquilo que Deus vai revelar. Tá bom? Sim. Vou começar com você. Posso? Me Perfeito. apresenta ou não precisa? Sim, por Com favor. certeza. Essa é a Thalita, minha esposa. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco dela. E depois a gente inicia com as perguntas. Sou casada com esse homem maravilhoso que tá com esse projeto incrível. Então, não deixe de compartilhar, curtir, manda pra família, coloca em todos os grupos, que assim eu tenho certeza que vai atingir muitas pessoas. Sou vendedora, antes de tudo, empresária do ramo imobiliário, advogada, mãe, esposa, serva de Deus. E acho que é isso. Chique. Que currículo. Que currículo. Vamos aproveitar o gancho? Creio que terá pessoas novas que não viram os outros. Fala um pouquinho de você também. Eu me chamo Matheus, eu sou pastor, bacharel em teologia, sou amigo do Renan e da Thalita e estamos aqui para juntos aprendermos mais. Amém. Amém. Vamos aprender, vamos ensinar e vamos fazer o que a gente conseguir. Tá bom? Bora! Ai, gente, que friozinho na barriga. Vamos É lá. muito bom. Tem umas perguntas boas aí que eu tô vendo aqui. Isso é Vamos lá. muito bom. Gente, sem mais delongas, né? Porque o nosso propósito é de fato falar a respeito disso aqui. Então, nosso tema de hoje é Volte a Sonhar. Algum sonho seu morreu por alguém que te convenceu de que não era possível? Tá. Na verdade, o que eu penso a respeito disso, né? Eu acredito, Thalita, que eu não tenho autoridade para ninguém fazer com que eu enterre os meus sonhos, né? Os sonhos são os meus e eu tenho que ser responsável de executar e tirar do papel. Então, toda vez que eu passo essa autoridade para alguém, eu tô me sabotando.
E toda vez que eu responsabilizo essa outra pessoa, eu tô me sabotando novamente. Então, eu acredito que a maioria das vezes que eu tive os meus sonhos enterrados, não foi por um terceiro, mas foi porque eu mesmo, Thalita, não acreditei, não confiei, não achei que ia ser possível e acabei muitas vezes me sabotando. E como eu sempre costumo dizer, a gente é nosso próprio inimigo, é quem a gente precisa vencer todos os dias. Então é uma luta constante para conseguir tirar tudo do papel e não se sabotar e não enterrar aquilo que Deus muitas vezes nos entregou, nos revelou e já nos mostrou. É isso que eu penso a respeito disso. Isso é diferente. Se eu trouxer um pouco do que a gente aprende com o nosso amigo Carlos Moreno, ele fala muito sobre autorresponsabilidade. Exato. Então é mais ou menos isso, né? É não Exatamente. colocar na mão do outro o que você poderia realizar. Porque toda vez que eu dou, primeiro que dá essa autoridade para alguém falar algo, os sonhos, quem vai conseguir tirar do papel e viver é você. Então você tem que ser aquele que vai mais acreditar, aquele que vai mais buscar, aquele que vai confiar, aquele que vai orar, aquele que vai fazer tudo que Vai for lutar por necessário aquilo. para alcançar. Exato. Então toda vez que eu coloco a responsabilidade em outra pessoa, eu tô me sabotando, porque muitas vezes eu não tenho coragem de tirar do papel, e é muito mais fácil eu responsabilizar outra pessoa do que eu assumir essa responsabilidade. Que Verdade. se o meu sonho não deu certo, foi porque A outra eu não pessoa. fiz Alguém o que lançou deveria ser alguma feito. palavra É ali? mais fácil, né? É mais fácil. Que nem tem na Bíblia, né? Em Gênesis, né? Quando teve a queda, Adão fala para Deus, foi a mulher que tu me Verdade. deste. Então, ele Não tem senso da joga minha culpa, a né? responsabilidade para Deus. E isso é tão incrível. Todos os nossos podcasts a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tomar conta do que é de nossa responsabilidade. Sim. A Simone já falou isso. Eu aprendi isso recentemente com o Carlos. Agora está vendo você. Então eu creio que é Deus querendo falar com você. Autoresponsabilidade, talvez não. Eu É vou necessário. cravar. Necessário. Autoresponsabilidade vai nos colocar em outro patamar, Sim. né? Com certeza. Vou replicar a pergunta nela para você e já vou colocar outra que veio na cabeça agora. Você já viveu algum momento que alguém tirou um sonho seu por qualquer De forma aspecto? inconsciente, o sabotador que a Thalita falou é muito real. Porque ele sabota você e a culpa é sempre da outra pessoa e nunca sua. Então eu, pela inexperiência do conhecimento, com certeza já deixei com que pessoas matassem sonhos meus. Eu não posso negar isso. Então, como lidar com essa situação? Eu lidei abandonando o sonho, acreditando que aquilo não era pra mim. Então, Você já passou por isso? Isso não é, já passei. Isso Já? não é pra mim. E Deus não tem isso pra mim. Ele tem razão no que ele tá falando. Mas na verdade eu só não tinha o conhecimento daquilo no presente momento. Então, eu deixei com que essa pessoa semeasse uma dúvida. E a dúvida começou a me sabotar, dizendo: realmente, você tá com dificuldade, então não é pra você. Realmente, você tá. Isso, então não é pra você, sai disso. Então eu já abandonei. Esse sonho, na época, pra mim fazia muito sentido, que era ser jogador de futebol. Eu não era bom, mas na minha mente, eu era o melhor que tinha, né? Ali entre o pessoal. Aí o pessoal falava: não, você não é tão bom assim. Aí eu deixei de treinar, eu deixei de estar ali com o pessoal. Nossa. E isso foi começando a diminuir a frequência do. Esse é realmente o sonho que Deus tem pra mim. Então, sim, eu já vivi frustrado por causa disso, E, deixando com que as cara, pessoas semeassem. E vamos lá, e não é um sonho, é o sonho. É o Não, sonho. com certeza. É o sonho. Não é- Dentre tantos outros. Era o sonho. Então essa pergunta, comecei com ela, mas faz muito sentido pra você, Sim, né? pra mim faz muito sentido. E isso te acompanha até hoje? Ou você superou? Agora não, porque nós adquirimos com o passar do tempo o conhecimento. Eu entendo que se alguém fez, então eu consigo fazer. Porque se ninguém tivesse feito, aí seria impossível. Se ninguém tivesse alcançado, também não alcançaria ou Eu poderia alcançar. Gosto muito dessa visão, cara. Mas se alguém chegou, eu consigo também. Se alguém conseguiu, eu consigo também. Então hoje isso não me acompanha mais, porque Deus ele me mostrou o que para mim é sonho. Deus ele mostrou o que para mim é sonho. O meu conceito que eu carrego hoje é, quando eu disse que eu tenho um sonho para Deus, na época ele disse que os meus sonhos eram desejos. Deus chamou os meus sonhos de desejos, porque era o contrário à vontade dele. Tem isso também, né? Eu já ia perguntar. Exa- Explica pra você que tá exatamente. vendo qual a diferença entre sonho e desejo. Um dia eu chamei os meus sonhos de desejo e Deus chamou os meus desejos, os meus sonhos de desejo. Tipo, eu olhei e disse, esse é o meu sonho, eu quero isso pra mim. Deus disse, mas na verdade é só um desejo da sua natureza. Então Deus ele começou a frustrar o que pra mim era sonho, mas na verdade era um desejo meu. Eu quero, ser jogador de futebol. Eu quero alcançar níveis maiores. O que aconteceu comigo, né? Não tô falando que as pessoas não possam sonhar assim. Sim. Deus olhou pra mim e disse, é contrário à minha vontade que eu tenho pra você.
Então ele começou a frustrar, e quando Deus começou a frustrar, eu chamei todos os meus sonhos de desejo. E eu chamei um sonho só de propósito, que foi o que ele revelou pra mim. Eu tenho pra Que é o que você você faz o hoje? ganhar almas. Exato. E é inegável que você é uma referência no que você faz. Eu tenho pra você o ganhar almas. O que eu vejo disso? A Bíblia nos fala que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Sim. O que ele tem pra gente é nem olhos viu, enfim. Então, quando nós temos os nossos desejos, e isso fica claro que não é um sonho, com certeza Deus quer entregar algo maior do que o nosso Bem desejo. maior. Eu achava que o que eu tinha em mente era grande, mas quando Deus mostrou que ele tinha, era 1000 vezes maior. Só que nós caímos no que a Thalita falou. A falta de maturidade nos sabota. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus nisso. Porque E a a falta de sabotagem é nisso. identidade também, né? Porque quando a gente tem um desejo que não é um sonho de Deus, na verdade a gente não conseguiu ainda enxergar nossa identidade em Cristo. Hoje eu vim conversando com o Renan e a gente estava falando de um princípio que é o princípio da exclusividade. Legal. E a gente estava falando o seguinte, que a gente é criação de Deus. Então, o que a gente vai viver aqui é tudo para glorificar Ele. Então, enquanto a gente não entende isso, que todas as nossas ações, que todos os nossos sonhos sempre vai ser para a glória dele, é difícil a gente conseguir identificar o que é desejo e o que é sonho. Mas quando a gente começa a ter essa maturidade, começa a ter essa identidade em Cristo, você começa a enxergar aquilo que Deus sonhou para você. E daí, na verdade, os seus sonhos começam a ser o dele. E quando os seus sonhos é o dele, não tem Aí, como dar esquece, né? errado. Pergunta que surge na mente de muita gente que tá em casa, e aqui talvez qual é o sonho de Deus pra mim? Aí começa Aí é difícil. Sim, as descobriu? indagações. Qual é o sonho de Deus pra vocês? Gente, isso é muito sério. A gente pode estar vivendo e não descobrir o que Deus quer. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que seria pra Thalita. Você me permite perguntar pro Com certeza. Tenebrão? Ai, vamos. Era aqui, ó, tá o nome de Thalita, mas faz sentido pra você. O que você diria pro seu eu do passado, naquele momento que você deixou de viver aquele sonho de ser jogador de futebol? O que eu diria é tente, porque, como eu disse, tem uma frase que me acompanha. Michael Jordan. Eu errei todas as cestas que eu não tentei. Eu só iria saber se Deus tinha aquilo pra mim na tentativa. Com O certeza. máximo era não dar certo. E pela maturidade, tá tudo bem não dar certo. Porque eu entendo no não dar certo que eu me responsabilizei em correr atrás e não deu certo porque não é o que Deus tem pra mim. Então eu diria, tente. Tente. É a única frase que eu diria. Tente até conseguir. É que nós temos duas saídas, Ou eu até vejo. não conseguir. Até não conseguir. Talvez você não ter vivido, não ter tentado ser jogador de futebol, ter desistido, pelo que você desistiu, que a gente descobriu o motivo. Talvez se você ficou com anos de dúvida se aquilo era pra você, Fiquei. né? Fiquei E se você bastante. tivesse tentado, encurtaria muito Teria certeza. menos a certeza, né? Você não passaria anos com dúvida. Sim. O tempo que eu fiquei em dúvida, eu perdi tempo em investir em outras coisas. Porque o que nós temos de mais precioso é o tempo. É o tempo. E a dúvida, ela começou a gerar danos no tempo. Porque eu gastava toda... O meu pensamento não deu certo naquilo, então pode não dar certo em outras coisas. Então eu perdi muito tempo nisso. Eu tô falando da minha experiência pessoal, sua. nesse sentido. Não, sim, e talvez, posso chamar isso de ferida? Com certeza. Talvez essa ferida reflete no hoje, porque lá no passado você ouviu uma voz que não deveria, e hoje talvez quando alguém te fala alguma coisa, você vem com um plano ali, não. Talvez aquilo não te encoraje. Sim, Então, tente, né? tente. Ore, descubra se é um desejo ou se é um sonho, não se sabote e tente. E tenta mais de uma vez também, né? Tenta. Ó a pergunta que eu tinha aqui, ó. Eu fico abismado com esse podcast, meu. Parece que a gente combina. O que dói mais, nunca ter tentado ou ter tentado e não ter conseguido? Eu não preciso nem perguntar, já tá me respondendo. Responde, Thalita. Na verdade, eu penso que nem sempre quando você vai tentar, sua primeira tentativa vai ser sucesso. Sim, Então, muitas vezes, a gente desiste de um sonho que talvez é o sonho de Deus para sua Verdade. vida. Voltando só nessa parte pra gente conseguir entender melhor, né? Quando o Tenebrão falou, como que a gente sabe qual que é o propósito de Deus? Eu costumo dizer que Deus sempre dá sinal. Então, aquilo que ele tem para sua vida, ele sempre vai dar um sinal. Não vai ter algo ali que vai te levar para aquele caminho. Isso aconteceu na minha vida, por exemplo, com a advocacia. Quando eu resolvi fazer direito, eu fiz direito, eu me formei. Eu demorei 5 anos para
ter a vontade de fazer a prova da OAB, porque eu não tinha nem a vontade de advogar. E o que eu vi? Meu Deus. Que a advocacia era um plano de Deus para minha vida. Então, ele já tinha deixado o sinal. Eu e meu esposo, a gente é sócio em uma imobiliária. E na época a gente também temos ainda, né, uma confecção de uniformes. Bacana. E eu tinha acabado de fazer o exame da ordem e tinha sido aprovada. E daí, naquela época, a gente passou por uma crise e Deus meio que fechou as portas, assim, da imobiliária. E na época, eu ia pra confecção e não tinha nada que eu pudesse fazer na confecção, porque eu não sabia costurar, eu não sabia... A única coisa que eu sabia fazer ali era passar roupa. Então, durante um período, eu ia todos os dias pra confecção para tentar trazer recurso de lá, e eu passava roupa o dia inteiro. E quantas vezes eu passava roupa e eu chorava e eu falava assim para Deus, olha, Senhor, eu tirei a OAB, eu passei na prova e eu não tô advogando, eu tô aqui passando roupa, a imobiliária não tá indo como deveria, nada parece que tá acontecendo. E muitas vezes eu passava e chorava e falava para Deus assim, eu sou uma fracassada, eu acho que eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida, nem na minha vida espiritual, nem na minha vida financeira, nem na minha vida profissional, eu não me encontrava. E naquela época eu fui fazer um devocional com Deus, para tentar entender um pouco a palavra, até porque eu tinha ouvido numa ministração que quando a gente lê a Bíblia, a chance da gente ter depressão é menor. Então eu falei, já que eu tô me sentindo fracassada, que eu tô me sentindo depressiva, eu vou ler a Bíblia, porque talvez isso me ajude. Então eu comecei a fazer os devocionais diariamente. E quando eu tava fazendo devocional, Deus, ele me direcionou a fazer um caderno chamado Caderno da Gratidão. Então, eu fazia todo dia o devocional e todo dia eu escrevia no caderno quais eram minhas qualidades, porque eu já não me enxergava mais como eu era. Então, eu precisava afirmar para mim novamente quem eu era, quem Deus falava que eu era. Então, eu escrevia diariamente as minhas qualidades ali. E teve um dia que Deus falou assim, Thalita, você vai fazer algo diferente hoje. Você vai escrever todos os sonhos que você já teve um dia. Então, você vai colocar coisas do mais simples ao mais complexo. Tudo que você um dia imaginou tirar do papel. E daí eu comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, eu escrevi, né? A primeira coisa, meu primeiro serviço foi em uma loja de roupa. Então, meu sonho era ter uma loja. Então, meu primeiro sonho que Deus tinha colocado no meu coração, e como eu disse, ele sempre dá sinais, e ele deu, porque eu trabalhava numa loja, eu coloquei ter uma loja de roupa. E daí eu fui escrever meu segundo sonho. Meu segundo sonho era ter uma imobiliária, porque eu também tinha sido corretora. E daí eu fui escrever meu terceiro sonho. E como eu tinha feito a faculdade de Direito e deixei ela parada por um tempo, eu já tinha sonhado em ter um escritório de advocacia, né? Só não estava enxergando. E daí eu escrevi, ter um escritório de advocacia. E quando eu escrevi esses 3 sonhos, assim, tem mais, porque eu sou bem sonhadora, eu comecei a chorar. Porque eu vi que, na verdade, eu tava chorando, me sentindo uma fracassada, porque eu tava passando uma roupa, mas Deus já tinha me entregado a loja que um dia eu tinha sonhado. Eu tava achando ruim de estar lá, porque a imobiliária não tava indo como eu esperava, mas Deus já tinha me entregue uma imobiliária, né? E eu tava chorando por me sentir fracassada, por pensar, caramba, eu passei na OAB, eu sou uma advogada, eu tô aqui passando roupa. Mas você sonhou com isso, Eu né? também sonhei. Então, quando eu escrevi, o Espírito Santo falou assim pra mim, Thalita, se você não viver os planos que eu tenho pra você, não é porque eu não te entreguei. Porque tudo que você sonhou aí, que você escreveu, eu já entreguei na sua mão. Só que daí, o que você vai fazer com esses sonhos? Porque muitas vezes, porque não tá dando certo por um período, que não é uma sentença, às vezes acontece mesmo de dar errado, mas não significa que vai dar errado para sempre. Então, eu vou enterrar tudo aquilo que Deus me entregou, eu não vou cuidar daquilo que Deus me entregou, não vou cuidar daquilo que um dia eu orei para Deus e pedi, e vou me sentir uma fracassada. Então, graças a Deus, depois que eu tive esse momento com Deus, que eu fiz esse devocional e que eu enxerguei isso, eu falo que eu comecei a viver, de fato, a multiplicação de Deus na minha vida, porque eu entendi que a gente tem que ser grato com aquilo que Ele nos entrega.
E a gente saiu daquela crise da imobiliária começar a vender e tudo voltar ao normal depois que eu tive esse momento, né, de devocional. Falo que eu coloquei minha casa toda em prova, Ah, tava sendo o Jonas da minha vida. O porque eu barco. não, Tava sendo o Jonas da minha vida. porque eu não tava Tô brincando. enxergando o que Deus tinha Meu Deus. já realizado. Muitas vezes a gente sonha, aí Deus entrega, a gente acha que Deus vai entregar o resultado, né? Deus dá o percurso, né? Exato. Porque a nossa mente, ela é como um mapa, mas ela não mostra a realidade, né? Então nós programamos na mente a direção, mas a realidade é outra. Mas não quer dizer que Deus não tem aquilo pra gente. Nós só recalculamos a rota, sabemos o caminho, só que para chegar lá tem os desafios que talvez a nossa mente não está programada para receber. Por exemplo, para ser advogada, a OAB, que é um desafio e tanto, eu conheço tantos amigos advogados que ficam, meu Deus, OAB. Ela passou. De primeira ainda. Deus deu graça para ela passar, com a sabedoria e responsabilidade dela, mas ela programou, teve a direção e Deus ajudou ela a ver a realidade, que era o sonho da advogada, e ela tá aí. Mas também é preparo, né? Porque é Preparo. o que eu falo assim. Primeiro a gente não desistir. Então, poxa, tinha um sonho, Deus entregou. E porque eu tava me sentindo fracassada por um período, eu vou Exato. jogar tudo pro ar? Então, começa aí. Você vai desistir facilmente? Porque se você desiste, você não tá cuidando daquilo que Deus te entregou. Então, eu sempre penso que às vezes vai ser mais de uma tentativa para dar certo. Com Às vezes certeza. não, viu, Ah, gente? com Na certeza. maioria Não podemos das amar vezes. Na maioria das vezes é Se mais fosse de uma fácil, tentativa. todo mundo estaria Exatamente. vivendo a vida plena, né? Aí tá o segredo, é a persistência. Mas que história. Só não tô surpreso porque eu já conheço, né? Mas eu tenho certeza que você de casa fala, se ela passou por isso e Rapaz. conseguiu, rapaz, se espelhe. Como é bom isso aqui. Minha última pergunta Para mim, não farei no final, farei agora. vamos. Porque olha como as coisas vão se conectando. Toda vez eu trago Bíblia pra você, né? Ele é É a mesma coisa. bacharel em teologia, então fala da Bíblia. Tô brincando. Eu gosto de te ouvir, mas agora eu quero ouvir um pouquinho da Bíblia. Vamos lá. Seria a última pergunta, cara, mas faz sentido com agora. No finalzinho, eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu vejo... Me fala sobre certo ou errado, tá? Crescer é diferente de amadurecer? Com certeza. Certo. Então nós podemos ter mais idade, podemos ter crescido, mas não somos maduros. Sim, porque a maturidade vem com a experiência. Top. A desobediência a uma ordem de Deus, podemos falar que é um ato de falta de maturidade também? Desobedecer a Deus? Isso. Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Crescer é diferente de amadurecer. Podemos ter idade avançada, 30, 40, 50 anos, e não ter maturidade. E desobedecer é um ato de imaturidade. Tendo esses 3 percursos, eu quero falar do rei Saul. Rei Saul, eu até coloquei um nome para esse momento nosso aqui. Rei Saul, o rei que subiu rápido, mas caiu cedo. Nossa. Começou bem, terminou mal. O rei que subiu rápido, mas caiu cedo. Eu tenho uma visão do que aconteceu com o rei Saul, tenho minha opinião, o que fez ele ficar no momento que ele ficou, mas eu queria ouvir de você. Porque nós temos, isso é claro, né, o que ele fez. A Bíblia deixa claro o que ele fez, né? Mas nós podemos tentar entender o porquê que ele fez, né? Eu acho que isso a nossa curiosidade permite Sim, com a gente certeza. tentar entender a cabeça. Por que que Saul fez o que ele fez? O que que ele pensou? Na sua opinião, o que que aconteceu com ele? 1 Samuel 14, 15, eu acho que fala sobre exatamente o rei Saul. O povo queria um rei, alguém para representar eles, e Deus escolhe o rapazinho lá, né? O abençoado do Saul. Ele até começa bem. Deus está com ele, Deus abençoa. Mas o problema é terminar mal. E na minha concepção bíblica e da grande maioria dos teólogos, ele se apoia na vaidade. No entanto, quando ele começa a querer sacrificar, e era responsabilidade de sacerdote, não de rei, Samuel, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Não que a obediência anula o sacrifício, ou o sacrifício é a obediência. Mas o que ele estava querendo dizer... De novo, por favor. Não que a obediência anule o sacrifício, ou o sacrifício anule a obediência. Tem que andar junto. Eles andam juntos. Top. Porque eu só consigo sacrificar se eu obedeço. E se eu obedeço, o meu senso é sacrificar. Só que quando eu olho para esse senso de eu quero sacrificar mesmo não sendo sacerdote, não é meu papel, mas eu quero fazer, revela a vaidade do coração dele. Ah, eu sou rei, o povo me escolheu, Deus me escolheu, então não tem para que eu ficar obedecendo ou prestando conta às pessoas.
Então nós acreditamos que a vaidade de Saul fez cair. Porque todas as pessoas que dão vazão à vaidade e não à voz de Deus, a tendência é sempre desobedecer a Deus e viver frustrado. No presente momento pode até, tô indo bem, eu tô top demais. Mas quando o seu coração começa a se desviar dos planos de Deus, Deus tem sempre uma queda para quem se acha bom demais, né? Esse é um grande problema. Cuidado para não... Esse é um grande problema. A Bíblia fala, me refresca, aquele que tá... Cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. É claro. O que está limpo também, se limpe mais, o que está sujo, se suje mais. Tem vários textos. Tem vários. Então, se a gente olhar para o Saul, eu vejo que Deus até permite a gente chegar lá, né? Mas se a gente não estiver pronto, nem toda promoção é um privilégio, Forte. Com certeza. não é? Às vezes a gente acaba caindo num sonho que Deus tinha pra nossa vida pela nossa vaidade. Então, quando eu começo a colocar a minha mão, talvez eu paro de ouvir a voz de Deus e aí é minha ruína. Então, é algo que eu e o Renan, a gente conversa muito a respeito disso, né? Que a gente tá próximo de alcançar aquilo que Deus planejou e às vezes nesse percurso, pela nossa vaidade, por a gente acreditar na força do nosso braço, a gente acaba se perdendo. E o que te levaria pra evidência acaba te levando pra ruína, Sim. né? O que pode destruir sonhos, famílias no geral, é a vaidade. A desumildade pode trazer muito dano em todas as áreas da vida. Um tanto que Eclesiastes 5:3, Salomão ele escreve dizendo que os sonhos ele vem pelo muito trabalho. O que ele está querendo dizer é que as vaidades, ou na verdade a ansiedade, pode também gerar sonhos, mas Deus não pode estar neles. Mas É um você desejo. pode ter, é um É um desejo. desejo. Olha o que nós aprendemos hoje. Meu Deus, só não peço pra bater palma porque não tá ao vivo, né? Isso é muito claro. Ansiedade, você não orar a Deus, tudo isso pode ser desejo. Sim. Então, é impossível, eu não permito que você que tá vendo a gente descubra na sua vida o que é desejo, o que é sonho. Não é mesmo? A gente deixa para outro podcast ou responde aqui? Tenebra responde. Não, a Thalita tá Aí, ali. ó, Tenebra responde. Entendeu? Vai. Como Tenebra. diferenciar sonho de vaidade? Ou de desejo, né? No caso. Quando nós olhamos para a Bíblia, está claramente o que Deus tem para nós de sonho. Atos diz que nele nos movemos, vivemos e existimos. Então, o plano primário de Deus é vivermos nele. Isso é básico. E tudo que nós fazemos em Deus tem vida. Agora, como nós diferenciamos o desejo? Quando é contrário à vontade de Deus, mas a nossa natureza grita pelo prazer de ter aquilo. Não que seja errado ser jogador de futebol, advogado, não estou falando desses méritos. Mas nós sabemos o que é sonho e o que é desejo quando os desejos eles só satisfazem o prazer. Conquistei agora, Saul. Conquistei agora, Deus está comigo, o povo está comigo, mas eu vou fazer o que eu quiser agora. O desejo do prazer de ter foi maior do que ouvir a voz de Deus para obedecer. Então, quando ele chegou lá, ele teve um senso de autossuficiência, um colapso. Sou independente, apesar disso. E como que eu sei o que é um sonho? O que mais grita em nós? O que mais, por exemplo, uma pessoa que deseja em ser rico, um exemplo. Meu sonho é ser rico. É errado? Não é errado, de modo nenhum. Mas por que essa pessoa quer ser rico? Ou porque ela teve falta na infância, ou porque o pai dela tem muito e ela quer dar continuidade àquilo. Tem outras explicações, mas os dois extremos são esses. Por que uma pessoa ela quer ser médico? Ou porque, segundo a psicologia, foi ferido demais, ou porque quer dar continuidade à linhagem da mãe, ou porque gosta de cuidar de pessoas. Então tem várias explicações que a gente não chega num consenso, mas só em desejo se distingue do obedecer a Deus e saber o que ele tem para nós. Identidade. E sabe o que eu vejo? É que Meu Deus. o propósito é diferente do desejo, porque o propósito ele sempre vai respingar na vida do próximo. Forte. Eu ia Então, falar isso. toda E vez forte. que eu penso só no meu benefício próprio, dá um exemplo claro, assim, a advocacia, que foi um propósito que Deus tinha pra minha vida. Mas por que Deus tinha pra minha vida? Porque eu nem tinha tanta vontade de advogar assim. Mas porque a advocacia ia respingar na vida do próximo. Legal. Então, é o que eu costumo te falar, né, normalmente. Toda vez que Deus coloca um sonho, dá uma olhada se vai abençoar a vida do outro, se vai te levar a glória e a honra pro nome dele. Porque se as duas respostas for sim, vou abençoar a vida do outro e toda a honra, toda a glória vai ser do Senhor, vou viver o meu propósito maior, que é o que eu sempre falo, né? A gente tem o sonho, a gente tem o propósito, mas o propósito principal de Deus é a salvação. Perfeito. Então, a salvação é o plano para todos. E Massa. isso vai me levar mais próximo
né? Acredito que a gente já é salvo de toda maneira, mas vai me permanecer nos caminhos do Senhor? Vai me encher da presença? Vai respingar na vida do próximo? Se a resposta for sim, tá fácil de você entender que é um propósito, já não é mais um sonho nem um desejo. É, eu passei por isso. Quando eu casei com a Thalita, ela tem muito desejo, sonho. Ó, já aprendi. Desejo também. Eu já aprendi, tá vendo? Desejo também. sonho. É desejo também, já tive vários. Não, mas É. em específico, de ser bem financeiramente. E eu aderi a esse mundo business, assim, digamos, de ter empresa, de contratar, e me questionei muito, porque isso nunca foi um propósito meu, mas eu também era muito, muito sem vida antes. E fiquei pensando, Senhor, eu tô me enfiando nisso, e no porquê. Deus falou claramente, falou assim, Renan, se você abre uma empresa para as pessoas terem um emprego e você prospera ela, no meio do caminho você prospera vezes 2. Legal. Porque se você tem 2 corretores e cada um faz uma venda, você tem 2 vendas. Então aí eu comecei a entender que realmente tu estava vendo um propósito de Deus. Agora eu vejo que era um propósito. Porque eu tenho a intenção de contratar uma pessoa para que essa pessoa ela mude de vida financeira. A vida financeira dela. E automaticamente no meio do caminho eu mudo também. É transformado. Então, isso. esse desejo, sonho meu, pelo que vocês estão falando, aqui eu tô até me abrindo, não era nem para me abrir aqui, mas vou E aproveitar. agora? Eu vejo então que eu tô no caminho, Com né? certeza. Porque se eu penso, que se eu tenho um sonho, se eu vivo algo hoje que é para abençoar a pessoa, e isso respingar em mim, então Deus tá no meio. É isso? Com certeza. Tratando-se até no ambiente sacro ali da igreja, 1 Pedro fala que aquele que quer ter dom, não pode ter dom se não gosta de servir o próximo. Por exemplo, eu quero fregar um exemplo. Se você não gosta do próximo, então você não tem que ter dom nenhum. Porque o que você tem é para servir o outro. Porque o maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus de tudo que você tem e o próximo como a ti mesmo. Então tudo vai girar em torno do plano. Primeiro plano, salvação. Plano secundário, servir uns aos outros. Paulo, em suas cartas, ele fala direto. Estimulem uns aos outros em amor e boas obras. É você potencializar pessoas também para o propósito dela. Por exemplo, esse momento de bate-papo, pode ter alguém que está em casa perdido. E a gente está aqui fazendo o quê? Ajudando esse alguém a se encontrar nos sonhos que Deus tem para ele. É isso. E sabe, Tenebrão falando a respeito disso veio à minha mente, né? Que muitas vezes a gente fica com medo de crescer até financeiramente, profissional e tudo mais. Mas o que eu vejo? Que muitas vezes o recurso financeiro vai fazer com que você consiga respingar mais no próximo. Então, às vezes, eu preciso, é o que eu costumo dizer, né? Quando a gente acha o nosso propósito, muitas vezes a nossa vida financeira é quem durante um período vai sustentar o nosso propósito. Porque muitas vezes é difícil você viver um propósito se você não tiver recurso. Então, o recurso financeiro vai fazer com que você consiga abençoar e alavancar o próximo também. R$1.000 você ajuda X pessoas, 10.000 você ajuda 10X. Tá, mas tá tudo bem ganhar dinheiro. Você pode achar que a gente tá meio que perdido no assunto, não é? Ou o que tudo isso faz sentido? Para você entender que o seu sonho, o que nós pregamos, o que nós acreditamos aqui, o seu sonho, ele tem que estar ligado em abençoar o próximo. Se for parar em você, talvez, muito provável, seja um desejo. Então, ora a Deus para ele te revelar o que é desejo, o que é sonho, que eu tenho certeza que através do plano de Deus na sua vida, num sonho seu que você vai reviver, a partir daqui, Deus vai te mostrar que vai reviver você e você vai abençoar o próximo. E não tem nada melhor na vida do que você abençoar o próximo. Isso eu posso te garantir. É um sentimento que te faz útil, né? Eu não terminei de falar sobre Saul. E quando eu falei que quando a gente não tá pronto, a bênção ela pode... A promoção não se torna bênção. Eu vou entrar naquele mérito que nós falamos sobre, até o que você comentou sobre o seu testemunho do direito. Como fazemos para nos apaixonar pelo processo, Meu Deus. ao invés de apenas amar o resultado que aquilo nos dá? O processo aproxima a gente de Deus. E como a gente faz para amar o processo? Porque a gente Começar a quer ter uma ouvir. loja de roupa, mas você não quer ir lá costurar. Mas você começar a ouvir Deus. Porque nesse período da minha vida, o que fez eu entender o processo e conseguir viver ele de uma maneira mais leve é saber que Deus ele já tinha prometido. Tanto que ele fez eu reviver todos os sonhos que eu tinha. E talvez não ia chegar no momento que eu esperava.
ia ter esse processo de dificuldade. Só que esse processo de dificuldade eu tenho que amar, porque ele faz eu amadurecer, ele faz eu Isso. ter autorresponsabilidade, Legal. ele faz eu ficar mais próxima do pai. Porque, meu, até o devocional, na época, quando eu fui buscar, foi justamente porque eu me sentia fracassada. E eu comecei a querer ouvir mais a voz de Deus, porque eu falo assim, eu já ia na igreja há um tempo. Só que ir na igreja é uma coisa. Viver uma vida de fato, de oração, jejum, palavra, é outra coisa. E esse processo fez eu me aproximar de Deus. Então, se a gente tiver que passar pela dificuldade, só que essa dificuldade estiver aproximando a gente de Deus, a gente dá glória a Deus, porque esse é o plano principal, é ser próximo do Pai. Então, eu acho que é isso. A gente amadurece no processo, vale a pena. Até porque se você não tiver maduro, quando o resultado chegar, você não vai saber administrar, você não vai saber o que fazer. Exatamente. O rei que subiu rápido, mas caiu cedo. Exatamente. Exatamente. Saul foi um exemplo. Ele não estava pronto para receber e viver tudo aquilo. Então, a gente tem que amar o processo, porque é ele que prepara pra gente viver o resultado. O processo é mais importante que o resultado. Porque sem um processo a gente não consegue ter maturidade no resultado, é o que ela tá falando. Se a gente pegar e comparar o processo com uma escada tem diversos degraus. Só que não tem como a gente pular os degraus. A gente pode até pular, mas chegar lá cansado, por assim dizer. E subindo normalmente vai chegar cansado, mas com a maturidade do percurso, né? Então o processo ele se torna mais importante para que a gente não só administre, mas dê valor ao que a gente vai adquirir quando tiver o resultado, né? Porque quem não passa pelo processo nunca vai dar valor ao que já tem, ou o que vai conquistar. Isso é problemático também. Isso é problemático. E quando nós estamos no processo, a gente começa a reclamar, se a gente não ouvir a voz de Deus. Mas como que a gente ama o processo ao invés de. É porque no meio do processo tem os respingos do resultado. Sempre vai ter, né? Aí tá a chave. Se você tá no processo, se você olhar 2 meses atrás como tava a sua vida, você tá melhor. Sempre vai ter respingos de um bom resultado. Aí isso é uma visão diferente. E a gente enxergar, porque às vezes, eu costumo falar isso também, né? Que nem o pessoal de Canaã lá, na época do deserto. Poxa, olha o tanto de sinais que Deus fazia. E, cara, eles continuavam com a mente de Muito bem escravo. colocado. Então a gente olha para o processo e muitas vezes a gente não consegue enxergar o que Deus já está fazendo no processo, porque a nossa mente é uma mente de escravo. Exato. Então eu tenho que ter mente de filho. Eu vou ter mente de filho conhecendo o meu pai. Então eu glorifico pelo processo, porque o processo fez eu saber qual que era a minha identidade em Cristo. E é isso que não é fácil, gente. A gente fala depois que o processo passou. Na hora a gente murmura um pouquinho, mas Verdade. não é fácil. Na hora você murmura, na hora você chora, você fala, oh Deus, que é isso, né? Mas é o que te aproxima e que muda a sua mente. Ainda nessa mesma visão da Thalita, é exatamente isso. O povo estava no deserto, ficou 40 anos no deserto, mas respingava sobre ele o que eles viveriam em Canaã. Por exemplo, maná do céu, codornízia, água da rocha e dentre tantos outros cuidados de Deus sobre o povo. E quando eles chegaram na terra da promessa, Deus tinha o melhor. Eles pegavam comida que caía do céu, mas quando eles chegaram lá em Josué capítulo 5, eles colhiam da terra. O que é melhor, viver de maná ou colher da terra? Colher da terra. Então, ao Desfrutar longo disso. do deserto que eles passaram, foi melhorando. Foi Só que melhorando. eles não conseguiram ver. Não, porque a mentalidade deles era de escravo. escravo. Gente, Eles isso é preferiam muito estar forte, escravos, cheio de fartura, do que no processo para algo melhor. Cara, e Deus, ele tinha o plano de Canaã e nem todos entraram. Então isso é muito sério. A sua mente de escravo faz você não viver aquilo que Deus te prometeu. Exato. Então você enterra muitas vezes um sonho que talvez fosse o seu, que é o sonho que Deus tem pra você, porque você tem uma mente de escravo. Então, meu, isso é muito sério. E Deus dava sinal. Eu fico pensando, meu, era mar que se abria. E como que eles tinham dúvida? E eu vi que no processo da minha vida eu também tinha. Deus já tinha me entregue tudo, que eu já estava com a imobiliária, com o escritório de advocacia, não, tinha passado na OAB, e com a confecção, e eu não estava vendo que Deus já tinha entregado. Exato. Então Deus fez eu voltar lá atrás para ele falar, Thalita, você tá tendo mente de escravo. É escravo que não enxerga o que o pai faz. Talvez alguém que tá em casa tá olhando, mas a minha realidade é diferente do que vocês estão falando. Mas não, nós não podemos negligenciar o que Deus tem para nós. Nós só não conseguimos amadurecer no processo quando nós negligenciamos as coisas comuns. Porque Deus ele vai sempre nos fortalecer nas coisas comuns. Por exemplo, o povo acampava e Deus cuidava. Mas eles viam algo em comum no meio do processo. Eu nunca vi uma nuvem ficar guiando eles por 40 anos.
Pelo menos eu não tenho essa experiência. Não. Eles tiveram lá, né? Eu nunca vi também alimento cair do céu e Meu dizer, Deus. fica aí com o alimento. Eu posso mudar a sua palavra de negligenciar para gratidão? Com certeza. Bem melhorada. Quando nós somos ingratos, nós não conseguimos ver o processo. Do E que é Deus fez aquilo, no meio do Quando processo. você vive o propósito, para você, quando Deus tem um propósito, que é o que a gente estava falando, ele deixa sinais. Então, esse povo, eles tinham sinais do que ia ser Canaã, Era porque nítido. eles já estavam vendo as maravilhas, só que eles não conseguiam enxergar. Então, às vezes a gente pensa, Deus pode ter propósito para Thalita, para o Renan, para o Tenebrão, mas na minha vida ele não tem. Eu tenho certeza que ele tem, que você já recebe sinal e você não consegue Tá enxergar. negligenciando. Então, começa a orar para Deus e pedir para ele mudar a sua mente. Porque quando ele mudar a sua mente, transformar a sua mente, você ser responsável, você vai enxergar que se você não alcançou ainda o resultado, é porque você nem está pronto para isso. Porque você não consegue ver o que Deus está fazendo durante o processo. E o processo é o que te faz amadurecer. Exato. Ainda nessa perspectiva, de forma bíblica, Gênesis 28, Jacó está no deserto, dormindo, e Deus aparece para ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, mas não fala de Jacó. Porque Deus precisava marcar Jacó. E o que iria marcar Jacó? O processo. Então, todo o processo serve para Deus nos Nossa, marcar. cara, isso é muito bom. Deus Exato. precisa marcar a gente Isso é no meio muito do processo bom. para que as pessoas vejam e dizem, ele realmente passou pelo processo, por isso que ele tem resultados. Tem gente que só olha os nossos resultados, mas não sabe as marcas do processo. Tem essa questão. Famoso Quem olha a nível Thalita corre, como né? advogada hoje não sabe o tanto que ela, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou isso? 90 dias sem sair de casa estudando. Exatamente. Porque as pessoas focam no nosso resultado, mas nunca veem o nosso processo. Nossa, isso é muito forte. E essa visão de escravo, quando nós fizemos o Ano Novo Mente Nova, a primeira Masterclass que nós fizemos em fevereiro, Deus me deu o tema, quando eu tava fazendo devocional, e eu li sobre Paulo. Eu sou um fã número 1 de Paulo, não sou? Mas sério. Magnífico. Meu Deus, gente. Fala Ele um só ouvia Paulo em casa. O filme Paulo eu não Cara, aguentava mais. Tem um vídeo no YouTube, 11 Paulo é bom minutos, demais. alguns cortes de Paulo. Cara, eu vi acho que umas 70 vezes seguidas. Ela, meu, tira Paulo, pelo amor de Deus. Tem um momento na Bíblia que Paulo. Cara, isso é muito forte, de verdade. Que Paulo fala que todos que estavam com ele foram embora. Ficou somente Lucas. Aí se eu perguntar pra você, todos que estavam com Paulo foi embora, ficou somente Lucas. Que você vai sentir o quê? Qual que é a primeira reação? Tadinho de Paulo. Coitado de Ficou Paulo. sozinho, só ficou Lucas. Todo mundo foi embora. E se não tivesse ficado o Lucas? Foi isso que Deus me deu. Foi aí, nunca falei isso. Foi aí que Deus me deu o Novo Mente Nova. Pra gente enxergar a vida de um outro jeito. Isso é tão fato que no final Paulo fala: se não fosse você, Lucas, eu não conseguiria cumprir. Eu tô falando em Uau. termos. Deus Palavras deixou quem fáceis. precisava. Ele falou: se não fosse você, eu não conseguiria cumprir. Guardei a fé, combati um bom combate. Ele fala: se não fosse você, Lucas, eu não tinha conseguido. E nós, se nós lemos de imediato, quando ele fala, ficou somente Lucas, a gente vai falar: meu Deus, coitado, não é coitado. de Paulo. E se não tivesse ficado Lucas? Paulo conseguiu fazer o que ele fez porque Lucas ficou. Então, ao invés de você sentir a dor do que você perdeu, glorifica o que ficou. Forte. Porque Exatamente. essa é a visão que nos tira de Forte. escravo. Deixe de parar de sofrer pelo que você perdeu e glorifica o que ficou. Porque aí Deus vai ver que o seu coração está pronto para o próximo nível. Perdi isso, isso e isso, mas ficou isso. Glória a Deus. Tenho isso, com isso eu vou fazer grandes coisas. Aí Deus vai saber que você está pronto para o próximo passo. Exato. E talvez você nem perdeu definitivamente ainda. Porque quantas empresas dão errado pra depois dar certo? Ixi. Então, às vezes Eu tenho um você amigo- acha que você perdeu e acabou ali. Eu tinha um conhecido que ele abriu 43 empresas. Até achar uma que ia vender vestido de noiva. Mas enfim, eu quero trazer uma outra passagem aqui sobre Ana. Ana que era infértil, né? É infértil que fala? Ela não era estéril. E ela tentou por muito tempo ter um filho. Né? E quando ela conseguiu, tem todo o histórico que eu não quero falar, não é sobre isso. Quando ela conseguiu, algo que ela falou que me deixou muito pensativo sobre aquilo, ela falou: eu pedi ao Senhor. Então assim que ela conseguiu ter, foi Samuel que ela teve? Samuel, ela falou: eu pedi ao Senhor. E Deus falou comigo: Renan, às vezes nós temos um sonho que... Vamos mudar agora a palavra desejo, vamos falar sonho. Nós aprendemos que nós vamos viver nossos sonhos. E eu já liguei com uma outra passagem que muitas vezes nós não temos porque nós pedimos mal.
Então ela falou que ela pediu ao Senhor. E quando ela falou ao Senhor que ela queria ter um filho, ela tinha um propósito para Deus naquele sonho dela. Muitas vezes a gente tem um sonho e a gente está pedindo errado, por isso que o nosso sonho não se realiza. Com certeza. João 14,14 diz também que tudo que pedirem em meu nome, crendo, receberão. Mateus 6 também fala que aquele que pede, bate na porta, e Mateus 7 também Mateus fala, 7. aquele que bate com insistência, a porta vai abrir, né? Então, como a gente identificar o que Deus tem ou não tem pra gente? Isso é pelo discernimento. 1 João fala que nós temos que discernir as coisas de Deus. Então, a gente pode estar orando anos por alguma coisa que é nossa, mas que Deus não esteja ali. Então, a gente tem que ter a maturidade do discernir. Por que que Deus dá um filho para Ana? O texto diz ali que Deus tinha cerrado a madre dela. Então, por isso ela era estéril. Mas não diz que Deus não tinha o propósito de dar filho para Ana. O texto só diz que Deus cerrou a madre por tempo determinado. Para que as intenções dela mudassem. Por que que ela queria o filho naquele momento? Alguns dizem que era porque a Penina ali estava... eu tenho filho, tá Tava vendo? zombando dela o tempo Então todo. ela- qual que era a intenção Então naquele eu vou momento? também gerar para mostrar que eu posso gerar. Talvez possa ser isso. Mas aí o texto diz que depois de um tempo ela muda a oração, ela muda o propósito, Deus faz ela gerar. E a necessidade daqueles dias era um juiz, um profeta e um sacerdote. Quem foi? Samuel. Então me revela que todos os sonhos, Deus tem que ser o centro dos sonhos, senão não Exato. acontece. Nossa, Por que Ana gera? Deus. Porque Deus precisa de um juiz, de um profeta e sacerdote. E Isso que foi ela Samuel. entendeu o propósito. Porque Exato. ela mudou durante meio esse da oração. período. E olha o resultado que veio, A gente, Samuel. a gente pode ter o mesmo sonho, sendo que ele pode ser um desejo, porque o resultado do nosso sonho é algo que não é para Deus, mas no meio do caminho a gente pode mudar isso. Pode ressignificar. Pode significar o meu desejo se tornou um propósito, porque é o mesmo resultado. Tá? Ela queria ter um filho para provar que ela também poderia. Desejo. Ela quis ter um filho para fazer Glorificar a através Deus. Sonho. mas no mesmo, mesmo- o mesmo assunto. o mesmo assunto. O mesmo realizar. Então é a mentalidade no ambiente que a gente está. Qual é o propósito disso? Vai glorificar a Deus? Vai abençoar outras pessoas? Porque o que ela gera abençoa a nação de Israel, de certa forma. Porque não tinha profeta naqueles dias, 350 anos em silêncio. Deus levanta um profeta que é Samuel para quebrar esse silêncio. Ah, não tinha juiz justo, Samuel. Ah, não tinha sacerdote justo, Samuel. Então bateu com o sonho de Deus. Era um desejo que se tornou sonho, que bateu com o propósito de Deus. Nossa, vamos orar pra gente entender isso, porque a Ana deixou um exemplo aí. E E passar que- num filtro. Então, nosso E sonho passar a num gente filtro. passa num filtro. Filtrar. Tá dentro dos princípios? Tá dentro Exato. daquilo que Deus fala através da palavra? Exato. Tá dentro. Então, se tiver dentro, pode demorar, mas acontece. Aí tem pessoas que dizem, mas eu não sei o que Deus tem pra mim. A Bíblia tá clara, é o nosso manual absoluto. Para o crente é o manual absoluto de regra de fé. Tudo que Deus tem pra nós está ali. Se bateu com os planos de Deus, já era. Tenta que vai dar certo. Tudo, Você vê como tudo. isso no carro, né? Deixa eu falar a respeito disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thalita. Você que já viveu profissionalmente falando agora um monte de coisa, até na vida pessoal também. Você, quando muito jovem, você teve muita responsabilidade. Aí você já foi corretora, você já foi advogada, você é advogada, é corretora ainda, mas também já fez a loja, você já trabalhou em shopping. Você acredita que alguns sonhos precisam morrer para que outros renasçam? Com certeza. Às vezes, a gente muda durante o período, né? Então, a Thalita de 10 anos atrás era diferente da Thalita de hoje. Então, muitas vezes, Deus ele vai fazer ajuste nesses meus sonhos. Ele vai modificar, por exemplo, do Tenebrão. Ele sonhou em ser jogador de futebol. Precisou morrer para ele ser o pastorzão que ele é hoje, né? Sim. Que traz toda essa palavra de Deus, todo esse conhecimento. Então, às vezes, os sonhos vão morrer porque tem que estar naquilo que vai estar dentro do que Deus planejou pra gente. E a gente muda também. O que eu sonhava há 20 anos atrás é diferente do que eu sonho hoje, até porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas agora eu vou deixar mais difícil. Para ele? Pra ele. Você viu aí, né? Pra ele. É pra ele. Se a Simone tiver que ela vai falar pro Tenebrão. O Tenebrão. Vamos lá. Nós ligamos sonhos com propósito, né? Propósitos são coisas divinas. Se alguns sonhos têm que morrer, então a gente está falando que alguns propósitos têm que morrer. Faz sentido? Não. Não, também acho que não. Eu Não. tava falando sem a Porque cabeça se aqui. morreu não era sonho, foi desejo. Pra Então mim. essa pergunta, você acredita Da que minha alguns perspectiva. sonhos precisam morrer. Então se morreu porque não era sonho. Exato. Porque sonho floresce, né? É. Sonho não morre.
Na verdade, a palavra correta aí pra gente separar é exatamente desejo. Então, alguns desejos morrem no Para que caminho nasçam os sonhos. para nascer o propósito. Agora, o propósito não vai Não morrer. morre. Não É tem uma como. ideia que vai passar anos e mais anos e você vai ter aquilo no seu Gravado no coração, coração. porque foi o que Deus colocou, o que Deus plantou. E por que que Deus precisa matar desejo? Porque ele tende a substituir o lugar do propósito. Tende a ocupar mais a sua mente pelo Muito. prazer do que pelo propósito. O propósito, ele não é confortável por causa do processo. Mas o sonho, o processo e o resultado é muito prazeroso. Aí tem alguma coisa errada. E é por isso que os desejos eles precisam morrer, para que floresçam os sonhos. Essa é a minha visão sobre isso, né? Porque se os desejos não morrem, eles ocupam o lugar do propósito e do sonho. Não, faz sentido demais. Por que que eu entrei nessas perguntas? A gente que vive em um mundo evangélico, cristão, a gente está na igreja muito o tempo todo, né? Eu vejo que muitas pessoas têm um assunto mal resolvido e passam a vida orando por aquilo. Chega um pastor e fala: se você tem um desejo, vem aqui à frente e ora. A pessoa está apresentando aquilo. E, cara, você está 5, 6, 7 anos apresentando aquilo. Vamos E dar um eu- exemplo besta. Imagina uma mulher que ela ora por um cara que é casado, dizendo: Deus, eu quero aquele varão para mim. Aí a Bíblia vai dizer: não, eu vou fazer isso acontecer porque tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo Imagina. que não tem sentido isso. Então, tem que bater com os planos de Deus. Sempre vai bater nessa tecla. É como se você fosse bater no espaço e no enter do teclado. Sempre tem que bater nessas teclas, porque Deus ele precisa ser o centro disso. Até o exemplo que você deu do médico, que às vezes a pessoa tem o desejo de ser médico porque eu quero. Fui muito ferido, eu tenho o desejo de curar, e às vezes isso tem a ver comigo. Agora, quando eu penso que eu quero ser médico porque eu vou servir o próximo, que é o que Exato. você falou, você vê que A o mentalidade já sonho muda. já começou a respingar no outro, não foi só pra me curar. Que legal. Muito É bom. isso que eu penso. Faz sentido. Então vamos deixar uma liçãozinha de casa para as pessoas Vamos. sobre isso. Vamos ser corajoso, ousado. Se você tá há anos, há meses, enfim, se você está tentando, apresentando para Deus alguma coisa em oração, na igreja, no seu quarto, e não tá tendo, você não chegou ao resultado, primeiro, Analise. analise se é sonho ou desejo. Filtra. Filtra. Segundo, veja se isso vai respingar no próximo. E o outro, o mais importante para mim, pelo menos é o que eu vivo. Você tá orando por isso? Pare e reflete se 2 meses atrás sua vida tá no mesmo lugar. cenário, no mesmo lugar, ou se já floresceu alguma coisa, né? Mateus deixou claro aqui pra gente que o povo do deserto, uma hora caiu do céu, uma hora eles Pegar colhão da terra. colhiam da terra. Então isso quer dizer que você pode estar vivendo um sonho e não tá nem vendo. Então, faça isso, tá bom? Se Deus falar contigo Que já magnífico. durante o vídeo, você já coloca aqui. Ó, descobri isso na minha vida. E pra gente finalizar, é uma pergunta muito estranha. Fala Thalita, estranha. né, agora, né? Não, Thalita. Renebrão. Não, agora é com eles, né? Vamos lá. A gente tá nos últimos 1 minuto. Eu quero fazer uma pergunta para a resposta seja rápida e depois no final eu quero falar com você. Uma pergunta rápida, não precisa entrar muito no mérito. Qual lembrança você tenta evitar ao máximo? Nossa. Abrir assim o pessoal? Aquilo que você acha que você pode falar. Qual lembrança que eu tento evitar ao máximo? A minha lembrança, resumidamente, é o sucesso sem Deus. Nossa, forte. Você Sucesso. tem essa hein? lembrança? Tem, Eu queria nem saber o que falar. Cara, Meu Deus do céu. tem pessoas que podem ter sucesso e Deus não pode estar nele. É um problema. Thalita. meu. Não, eu quero ouvir vocês. Eu Como a gente sou. continua? Eu sou complexa, se eu for. Não, mas acho que é isso. Todas as vezes que eu fugi daquilo que Deus tinha pra mim. Sucesso sem Deus e fugir daquilo que Deus tinha para você. Então são coisas que provavelmente machucam vocês de lembrar, Sim. né? Agora eu pergunto para você. Você tem que refletir sobre isso que ele falou. E você tem que pensar se algo te dói ainda. Porque se algo te dói ainda, pode ser que continue com vocês essa lembrança. Faz algum sentido na vida de hoje? Tipo, impossibilita de alguma coisa, vocês já superaram?
Na verdade, eu acho que erro tem que. Eu costumo falar pra você, né? Que o que você fracassou, você se arrepende, aquilo que você errou, você se arrepende. E enterra em terra de cemitério. Terra É de isso que eu cemitério queria ninguém falar. mexe. Então, meu, Já era. esqueceu, enterrou. Se for mexer naquilo que tá enterrado em terra de cemitério, é porque você não bate bem. Então, deixa lá e. É o que nós falamos da. Não sei se foi no primeiro podcast ou no segundo, uma pergunta que me acompanha até hoje. Passado, prisão. Lembra como foi a pergunta? Passado, prisão, Lição. lição Então, lembra. ou saudade? Então, para você viver os seus sonhos, você tem que estar em dia com o seu passado. E pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Nós temos uma pergunta para eles. Existe algum sonho enterrado aí dentro? Existe? Pergunte a si, pergunte a Deus. Diferencie o que é sonho e o que é E desejo. com base nessas ferramentas, desenterre. Com Desenterre. base nessas ferramentas, desenterre, porque nós estamos querendo que as pessoas prosperem Exato. e reviver os Cresçam seus e vivam. sonhos. É um princípio, um ponto de partida para você prosperar. Prosperar não é você ganhar muito dinheiro, não, tá bom? Prosperar. O dinheiro é um dos meios, algo que faz parte da prosperidade, mas não é a prosperidade. Você pode ser muito próspero sem dinheiro. Mas você tem que viver os seus sonhos, porque o seu sonho é algo divino. Então pergunte a si: tem algum sonho enterrado aí? Tá bom? É isso que a gente deixa aqui para vocês hoje. Vocês querem falar alguma coisa para eles, pra gente finalizar? Não, só agradecer mais uma vez, Renata, Thalita, pela oportunidade. Você de casa, pega esse podcast e leva pro coração. Amém. Aproveita, manda pro amigo que tá precisando Você também sabe que precisa desenterrar ouvir isso. sonhos. E se inscreve no canal. É muito importante pra gente isso e compartilha. E outra coisa, né? Se eles assistiram até aqui, coloca hashtag sonho. Ninguém vai entender. Sonho. É isso, hashtag sonho. Se Vamos você subir a não hashtag. colocou no hashtag sonho, você não escreveu, é porque você não quer dar um primeiro passo. Tá? Nós podemos estar aqui, ele tinha compromisso, que ele mudou a agenda, ela se esforçou para estar aqui no primeiro, eu tô tentando o tempo todo, mas tem algo que nós não podemos fazer, que é o seu papel. Então, faça, não sai da mesmice. Comente hashtag sonho, comente, responda alguma das perguntas que nós fizemos para ele, responda aqui. Conte alguma experiência. Conte alguma experiência, ponha pra fora, porque a ferida ela se cura quando ela é colocada pra fora. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo. Tamo junto em busca da geração de evolução. Amém. Até mais.